Começando mais uma live Tatuí, 4 questões na quarentena. Essa aqui é uma ação que nós estamos fazendo todas as segundas e quintas-feiras, sempre às 4h20 da tarde, conversando com artistas, editores e amigos da Banca Tatuí. Hoje nós vamos receber a Laura Del Rey, da editora Incompleta. Enquanto a Laura vai tomando aquela aguinha, tomando aquele cafezinho, queria dizer para vocês que Tatuí em Casa agora está enviando para todas as encomendas esta zine do Rodrigo Okuyama. Olha que beleza. Ela tem dobras irregulares, tá? Então ela tem esse formato mesmo diferente. E ela se abre toda, tá? Tá aqui então, você tá vendo a zine do Rodrigo Okuyama, artista que hoje está no Japão. Então é de graça, tá indo para todo mundo que adquirir alguma publicação na Banca Tatuí. Eu vi que a Laura entrou aí, vou tentar fazer um convite para a Laura. Vou tentar fazer, sabe como é, né? Essa coisa de convite às vezes não funciona. Além do brinde da zine do Rodrigo Okuyama, nós estamos oferecendo descontos nos livros da Lote 42 e também de diversas outras editoras durante esse período de pandemia. Confira lá. Laura Del Rey, pelo jeito, aceitou o convite. Laura Del Rey é a senhora Punhado, tá? Ela organiza e edita e traduz esta revista, que já teve diversas edições. A revista sempre traz autoras latino-americanas, sempre traz entrevistas com elas, contos e conta um pouco também da biografia de cada uma, tá? Então tá aqui algumas das... e essa aqui deve ser, eu acho que dá para chamar de principal publicação da editora Incompleta. Laura, se você estiver me ouvindo, eu não estou conseguindo te ver ainda, tá só girando. Aí o pessoal está conseguindo ver a Laura ou é só eu que tô Eu tô ainda te só no... ouvindo. Você me Você está escuta? me ouvindo, mas eu tô te escutando, Laura. Mas a Mas sua não. voz está vindo de uma tela preta com o trocinho girando, assim, ó. Será que o pessoal em casa está vendo? E é o Eu vou problema tentar entrar meu de aqui? novo, tá? Faça isso, por favor, Laurinha. Faça isso. Saia e entre. Tá o xizinho no canto superior direito. Você aperta e eu vou tentar convidar de novo. Então, o pessoal está dizendo que não estava vendo a Laura. Então vamos refazer, né? Não vemos a Laura. Muito obrigado aí, todo mundo atentamente. Aí, agora vemos a Laura. Você tá assim, Laura. Você tá Peraí, assim para como mim. eu faço? Ele tem que ficar de pé. Ah, menino, peraí. E como é que ele fica de pé com o fone de ouvido? Eu tô de pé, não? Não, você tá agora de cabeça para baixo. Tá dando um giro. Ah, Pessoas que tem. e Aí, assim, aí meio vai. diagonal, tudo bem? Não, eu vou me entortar também, e aí a gente vai ficar fazendo um parzinho de tortinhos. É Eu não bom que dê consigo problema, ficar Laura. reta porque a base do fone é embaixo, sabe? Sim, sim, sei como é. Esse problema é design, né? Que tem diversos celulares. Mas também, É, se pegar aqui um daqueles troços. É o meu também, ele tem, só que eu tenho um pedestalzinho aqui que me ajuda para fazer essas lives. você Mas tá tudo bem, barbudo, né? né, Se não, amigo? eu tô, né? Eu É, tô é um pensando em. visual de quarentena. Eu tô pensando em entupir o ralo da primeira barbearia que abrir. Eu não quero entupir o ralo lá de casa porque aí vou ter um problema, né? Mas eu tô deixando mesmo a barba crescer e vamos lá, né? Vamos lá. Tudo bem contigo, Laura? De onde é que você está falando? Conte pra gente. Você estava em São Paulo, saiu de São Paulo? Onde é que você está neste momento? João Varela, eu estou em São Paulo, Pompeia Perdizes, apartamento do meu irmão e da minha cunhada.
acharam por bem uma criatura como eu não ficar sozinha durante esses meses Ah, e me é? trouxeram para cá. Bom, é mais agradável, sem dúvida, né? Tá ter gente para dividir aí essa quarentena, né? Faz uns 50 e poucos Laura, dias que eu tô aqui. 50 e poucos dias. Mas a gente tá a ponto de bater 2 meses já, né? Dessa Tá, situação. Eu gente? nem tinha me dado conta. Que doideira. Laura, literatura, quem está falando e quem está calado. 5 imagens de quarentena até agora. O mundo dos sonhos, memória, sanidade e criação. E descobertas, brinde de latinidades. Essas são as 4 questões na quarentena para Laura Del Rey. Então, queria te ouvir, queria saber quem é que está falando e quem é que está calado na literatura para começar, então. Nossa, é muito louco, assim, né? Porque isso de quem tá escrevendo, quem não tá escrevendo, passa por dois temas que eu acho que são nossos macro temas, assim, nesse momento. Tirando a saúde, claro, mas, assim, a gente tem falado muito sobre capacidade de concentração e a gente também tem se Uhum. perguntado muito se é, nós só somos úteis quando estamos produzindo, né? Eu acho que essas questões muita gente tem se perguntado, assim. Oi, Ângela. Gente, a Carla conseguiu entrar. Isso é um feito, assim. Carla Piazzi numa live. É uma coisa que só uma quarentena pode propiciar. Viu? Mas essas aquelas perguntas que a gente se faz. Na verdade, depois eu queria ouvir de vocês também, João, porque assim, como vocês também estão muito sempre em contato, não só com literatura, mas enfim, artistas, cartunistas, ilustradores, todo tipo de pessoa que produz arte, né? E também o outro lado da coisa, que é quem consome. Depois eu queria te perguntar como vocês têm sentido os pedidos das pessoas nesse período também. Quer dizer, se tem um perfil de coisas que as pessoas estão com mais vontade de ler, que elas estão com mais vontade de presentear essas coisas, porque acho que vocês devem ter um panorama interessante disso, assim. Sim, sim, Agora, sim. o que eu vejo, né? Eu acho, claro, a gente vai falar, eu vou falar de literatura porque como boa parte do meu ciclo né? Mesmo se hoje em dia eu quisesse parar de ter notícias de literatura, eu não ia conseguir. O meu feed está todo estabelecido com essas relações, essas pessoas, essas amizades, essas páginas, assim. Então, até nos dias que eu tô quieta, muita coisa nesse sentido aparece para mim e eu acabo refletindo sobre elas. Eu vejo um negócio bem dois lados, assim. Pessoas Hum. que muito rapidamente, sei lá, enquanto eu ainda estava catatônica, elas já estavam arranjando soluções. Quer dizer, como eu vou continuar produzindo na quarentena, como eu vou manter o meu negócio na quarentena, o que eu vou fazer com o livro que eu já tinha agora na quarentena, tal. E de outro lado, as pessoas falando, cara, não tem a menor possibilidade de pensar sobre nada disso agora. Eu vou me afastar, observar, e quando tudo isso passar, se isso passar, quando eu ver que mundo a gente vai viver, eu vou ver se tem alguma coisa que eu quero contar, né? Que eu queira contar. Eu acho Uhum. que eu tô falando muito alto, muito baixo. Aí eu tô te ouvindo perfeito, mas o pessoal que tá aí no chat pode talvez nos instruir. Mas se ninguém. Olha, geralmente quando dá um problema, o pessoal é rápido em detectar e em falar. Tá, Tá? Então eu acho que tá tudo bem. tá. Eu acho que tem uma coisa distinta, muito grande entre ficção e não ficção. Oi, Marcelo Soriano. Quem, quem é da não ficção, e aí vai desde literatura até o pessoal da sociologia, psicologia, neurologia, essas pessoas têm sido muito demandadas. Eu acho que elas não têm nem tido muita oportunidade de ficar quietas, né? Todo mundo quer saber o que a Judith Butler, o Caligares, a Monja Cohen, a Alcione tem para falar agora, sei lá. Uhum. A gente tá, eu tenho sentido, algumas pessoas comentaram isso, eu tenho sentido também que é um momento que as pessoas estão com muita vontade de ler não ficção, ler ensaios, pessoas pensando um momento, pessoas pensando história, pessoas trazendo de volta o que foi a gripe espanhola. A não ficção, eu acho que tem sido o que as pessoas mais têm tido vontade de ler, né? E têm sido convidadas para escrever. O William Fuchs, por exemplo, estreou uma coluna na UOL, né? Especificamente nesse período
da pandemia e ele está refletindo sobre, não só sobre o escrever e produzir, mas várias coisas agora na pandemia e tal. Os ficcionistas, por outro lado, é mais complicado de medir, né? Como eles estão. Porque, assim, tirando uma pessoa que, sei lá, já estava com o livro praticamente pronto, só faltando rodar, a pessoa que ainda está escrevendo, quer dizer, é mais fácil a gente medir quem está falando do que quem está calado, né? Mas Uhum. eu tenho, por relações pessoais, assim, com escritores e escritoras, eu tenho sentido uma grande pergunta de, nossa, o que eu queria dizer ainda tem por que dizer? Quer dizer, eu vou dar uma pausa nesse meu livro porque eu não sei se ele ainda faz sentido, né? Então eu acho que essa resposta, nosso primeiro tema, ela tem essa grande divisão entre ficcionistas e não ficcionistas. E eu vi muitas coisas interessantes feitas, tanto no sentido de optar por calar, quanto no sentido de optar por falar. Então, sei lá, muita gente tem feito diários, a Companhia das Letras chamou gente especificamente para fazer diários, né? Jari de Arraes, Fábio Moon, uma galera assim. Tem aqueles projetos, como é que chama? Sacadas literárias ou varandas literárias, acho que é sacadas Aham. literárias, que as pessoas leem, Sim, sim. é, principalmente poemas, mas também outras coisas em voz alta. O, a revista Zoom também teve uma iniciativa que é no sentido de colocar em contato fotógrafos e fotógrafas com escritores e escritoras para travarem diálogos nesse período. O primeiro que eu vi, acho que era o Mauro Restife com a Carola Saavedra. Então, muitas coisas assim, aquele site Periferia em Movimento, eles fizeram uma grande lista de bibliotecas que você pode encontrar leituras online para continuar suas pesquisas. Quer dizer, muita coisa proativa está acontecendo, né? Tem as editoras que estão jogando seus livros de graça online, tem as editoras que estão falando, peraí, vamos tomar cuidado com essa política do gratuito, porque depois que vai sobrar, né? Mas eu também... Desculpa, rapidinho. Ah, por favor, né? Eu também li coisas interessantes das pessoas que estão querendo parar um pouco. Primeiro entender para depois falar, assim. Então, deixa eu achar o nome dela aqui, porque é um nome meio casquinha, mas é uma francesa que se chama Hélène Gestern, não sei como fala, escreve Gestern. Ela escreveu um artigo no El País sobre justamente como ela é ficcionista, né? Como ela tinha reagido a essa demanda, a essa coisa do agora você precisa falar o que você tem para falar, é a hora do escritor brilhar. E ela, peraí, eu acho que eu não quero brilhar, eu acho que eu só quero saber se o meu pai... E também achei muito bonito, um texto muito interessante, assim. O, Uhum. o Krenak, né, a Companhia das Letras publicou aquele texto do Krenak, que acho que foi a partir de 3 entrevistas também, falando mais dessa perspectiva, cara, vamos olhar para a Terra, vamos olhar, a gente não é uma coisa à parte da natureza, tudo isso é natureza, o que está acontecendo? Será que vocês querem sair disso para continuar sendo quem vocês já eram? Será que a gente vai conseguir fazer uma coisa diferente, né? Eu achei esses 2 textos bem interessantes. O que mais eu notei nesse sentido da literatura? Cursos específicos, assim, por exemplo, o Joca Terron, Uhum. eu acho que ele fez lá naquele Capivara, acho que está rolando ainda. Eles criaram um curso que chamava alguma coisa tipo Diários do Infraordinário, que é justamente sobre essa coisa de pensar o diário, né? A importância do diário em momentos que nem esse, sim. Eu não sei se tem percepções. Eu fiquei anotando aqui. Aliás, sempre fica a dica, o conselho para todo mundo que assiste às lives é assistir sempre com um caderninho ou um cadernão, como no meu caso, e eu vou anotando aqui algumas ideias, algumas coisas que vão me ocorrendo. Quando você falou da reação das pessoas, é algo que me chamou a atenção, inclusive ontem teve um debate entre diversos organizadores de feiras latino-americanos, né? Aqui do Brasil estava a Cecília pela Feira Miolos, estava a Ana Luísa da Tijuana, e aí teve o pessoal do México, Argentina, enfim, e outros países.
e todo mundo com essa interrogação, né, do que fazer, como é que a gente vai reagir. E aí eu fiquei ouvindo, né, quietinho, mas depois eu fiquei pensando na questão que o livro, ele por tradicionalmente, e ele tem uma longa tradição, é um meio lento. Essa reclamação que muita gente tem de, mas é que o mercado livre ele é pouco aberto à inovação. É porque o livro é parte da vocação do livro é essa, né? O livro não envelhece, ou envelhece, sei lá, um dia a cada século, sabe? É a fonte da juventude. Muita gente que produz livros busca essa noção de eternidade, né? É algo natural e tudo mais, né? Você pega um livro publicado há 100 anos, salvo por uma reforma ortográfica ou outra, ele está legível, né? Ou com um vocábulo que deixou de ser usado, enfim, ou que foi ressignificado também, mas no mais o livro ele tende a esse longuíssimo prazo, né? Então essa ânsia de achar uma solução agora, por exemplo, pelo menos no contexto brasileiro, em que a gente ainda está tentando entender como é que as placas tectônicas elas continuam mexendo, né, digamos assim. A gente não assentou ainda, a gente não viu como é que a coisa parou. Ela não parou ainda. Eu acho que não é do livro buscar essa solução já agora. Uma coisa pode ser feita uma tentativa, outras as ações que tu mencionou são ótimas e tudo, né? Mas como paliativos, mas para essa grande solução para o novo contexto em que vivemos, eu acho que ainda não é o momento, sabe? E é ruim, e é muito ruim esperar, sabe? É muito, pelo menos assim, para certas pessoas é muito difícil você ser forçado a essa espécie de inércia, né? Ou o melhor a fazer é fazer nada, talvez, sabe? Claro, de uma Muita maneira gente, né, consciente. tem falado nesse sentido, assim, essa espera inteligente, né? Outro dia eu vi acho que eu estava vendo um podcast do Mamilos, se eu não me engano, e era o pastor Henrique Vieira, Vieira, o sobrenome dele? Acho que sim. Eu não sei quem é. Ele falou uma frase muito boa, que é assim, ele estava, na verdade, contando como ele estava aproveitando esses tempos para dar uma atenção mais concreta, assim, de mais qualidade dentro de casa. Como, na verdade, agora ficando em casa, ele percebia que essa atenção dele era completamente fragmentada, não era de qualidade e tal. E ele falou uma frase no sentido de a alma tem a velocidade de um camelo. E a gente, na verdade, está sempre... Não é muito bom, assim, quer dizer, você pode tentar correr na frente, você vai achar uma solução, você vai atrás de uma coisa que só pode vir pela tecnologia, você vai virar do avesso, mas no fim, assim, você vai ter que esperar a alma chegar, né, assim, eu achei uma frase bonita. Eu acho que essas iniciativas são interessantes, tem para todo gosto, né? A pessoa que quer ficar catatônica, ela vai ficar, a pessoa que quer fazer um curso, que quer ler ensaio sobre o tema, ela vai ler. Mas achar que a gente vai encontrar uma resposta antes do percurso, que nem você acabou de falar, ele se quer terminar, ele está longe de terminar, é só angustiante, né? Não tem como, não tem como encontrar. Assim. É muito complicado, é muito difícil de falar isso, ainda mais eu acho que para os pequenos editores, pequenos livreiros, né, que sempre estão num estado de tensão e muito agitados e para conseguir manter as Sim. coisas e tudo mais. E aí é difícil, é complicado de dizer isso, né, de entender isso. Mas eu acho que esse é o caminho, tentar, né, quem pode, claro, né. No nosso caso aqui, eu estou falando contigo da Sala Tatuí, né? Mas é porque a gente tem essa condição sui generis, né, de morar a 50 metros do escritório. Né? Acho que são pouquíssimas as iniciativas, as empresas, as pessoas que têm essa condição, né, que fizeram isso, né? Enfim. Outro ponto que você tocou foi a questão do pessoal ler mais, também foi uma percepção desse debate, que, aliás, eu vou postar nas feiras nas feiras, a palavra errando, nas redes, eu vou postar nas redes da Lote 42 a gravação desse debate sobre as feiras, agora sim, e lá a percepção do pessoal foi uma coisa que eu também concordo,
que o público venha buscar mais a palavra, não tanto a questão da imagem, né? Que sempre foi uma divisão, ou melhor, sempre foi muito dividido, né? Publicações mais de imagem, publicações mais de texto, coisas que misturam, enfim, mas seria um momento de buscar mais a palavra e tal. E eu acho que o livro ele tende a, nesse contexto de exigência em termos de alma, né, e de tensão não física, de tensão mental, talvez algumas pessoas, né, não todas, seria uma utopia, mas enfim, mas muitas pessoas entendam a importância do livro, né, ou das publicações impressas para ser mais abrangente, né? Essa coisa aqui que eu tenho na mão, ela te permite mergulhar sem interrupções e tudo mais. Enfim, eu acho que é essa, essa, essa paz que te traz essa tecnologia milenar de Sim. mistura de papel e tinta, né? Enfim, mas isso aí também é na base do chute, a coisa ainda não se assentou, né, Laura? Não se assentou. Mas eu percebi um pouco também uma relação com o texto, uma procura das pessoas pelo texto e pelo lance da voz, né? Tá muito forte a coisa dos podcasts, dos audiobooks. O pessoal, não sei se dá um alento extra você ter uma voz ali lendo a Clarice Lispector para você, mas o pessoal tem consumido, assim, né? Bastante coisa com áudio. Tu sabe que tu é até ouvinte de podcast como eu, né? Sabe que explicando uma reunião aqui, uma reunião virtual com o pessoal da Lote 42, a questão de podcast e tal, que daí sobre RSS, que é uma tecnologia do passado, né? E aí começou a me cair a ficha, assim, que o podcast de hoje, ele lembra um pouco o que era o blog de antigamente, né? Porque o blog ele vinha todo no Google Reader e você tinha uma sensação de, beleza, li tudo, acompanhei tudo, sabe? Faltam X posts para ver tudo. Aham. Existe esse controle de conteúdo e tal. Parece que você tem um pouco mais de controle, diferente de rede social que é infinito, né? E é diferente de uma Dizem que a aba, barra. né? Essas abas que a gente vai deixando abertas, assim, o podcast não dá a angústia da aba. Oi, Felipe Abreu. É, Não dá a angústia das é, abas, assim. apesar da comunicação por áudio só, ela te permitir, né, fazer outras tarefas, né? Mas eu acho que ela ocupa um espaço na tua atenção muito específico, né? Eu, por exemplo, agora há pouco, estou falando a questão de uma hora, talvez, ou menos. Eu fui conferir uma chegada de uns livros aqui, abrir caixa, contar livro, ticar na nota fiscal e tal. Fui ouvindo podcast em paz, sabe? Eu acho que o podcast tem essa, assim como o rádio tem, né? Mas o podcast, como ele tem essa ideia de ser episódico, ele te ajuda como antes ajudava acompanhar os blogs por Google Readers e tudo mais, né? Enfim, Sim. uma pena que o RSS tenha morrido nessa cavalgada tecnológica aí, né? Enfim. Mas a gente estava falando de texto, mas você propôs aqui para a gente conversar também sobre imagens da quarentena até agora. Quais são essas. E não é qualquer imagem, são 5 imagens, né? Cara, Que é isso, Laura? tem uma fotógrafa japonesa, quem é super do mundo das fotos e do fotolivro conhece de cor e salteado, mas quem não é desse universo talvez nunca tenha ouvido falar, que é a Rinku Kawauchi. Ela uma vez falou uma coisa muito simples que eu acho muito interessante. Perguntaram para ela: o que é esse seu novo livro? Como é que você fez? Como é que ele foi feito? Ela respondeu: eu passei um tempo fotografando as coisas que me chamavam a atenção. Eu achei uma resposta assim, ela é muito simples, mas tem uma verdade, assim, né? Passei um tempo Sim. olhando e fotografando o que chamava atenção. Quando eu propus falar dessas imagens, não é com uma vontade de dizer que elas sintetizam a quarentena ou de que elas são hierarquicamente as imagens mais importantes que nós vamos levar para a história da quarentena, mas são imagens que por alguma razão naquele momento elas
Eu vi um pouco a Larissa Mundin também outros dias, só que eu vi atrasado. Eu sou essa pessoa que não entra na hora da live, depois assiste, mas eu ouvi a conversa de vocês. Dá para fazer isso, só que quem assiste depois perde o chat, né? Que é legalzinho também, o pessoal comenta, as entradas, por exemplo, a Larissa entrou agora como Negalilu, a Tatiana entrou agora, depois, mesmo que você poste no Instagram, entra tudo sincronizado de uma vez só, enfim. Ó, o beijo Sempre tem horas que a estranhas, né? Larissa mandou é capaz de aparecer na parte gravada lá no início, sabe? Completamente assíncrono. Mas enfim, mas dá pra, se o grosso da coisa dá pra ver depois. Mas tá falando da Rico Da Kawauchi, Laura Del Rinco Rey, hein? Kawauchi, Rinco, Rinco. E da R-I-N. K.O. Tá. Kawauchi, Kawauichi. Que é uma Ah, grande fotógrafa, é uma grande fotolivreira, assim, né? Mas tudo isso só para introduzir porque que tinha me dado vontade de falar de imagens, porque não foi com a preocupação de fazer um top 5. Foi muito sinceramente 5 momentos em que uma imagem me chamou a atenção e eu pensei, nossa, e aí eu separei essas imagens. Assim. Eu gosto muito de pensar a imagem, né? Qual que é o poder da imagem, o que a imagem ainda significa hoje, o que ela significa na hora, o que ela vai significar daqui a um tempo, como é a interação dela com um texto, com uma informação, qual é a sobrevida dela quando ela não tem nenhum índice textual do contexto em que ela foi feita. Eu gosto de pensar sobre isso. E, e as 5 imagens me chamaram a atenção e eu só tive vontade de falar sobre elas. Assim. aham. Uma delas foi um médico. Agora eu esqueci qual estado do Nordeste, para te falar a verdade. Talvez Pernambuco. Ele era um médico que, nos momentos finais da recuperação de uma paciente, tirou ela para dançar forró. E eu achei isso uma coisa tão linda em tantos níveis, assim, porque ele falou, eu ao mesmo tempo estava testando a capacidade respiratória dela, fazendo um gesto de afeto, assim, porque uma das coisas mais tristes dessa doença é que as pessoas têm que ficar muito sozinhas, né? Você não fica com a sua família, o médico que está cuidando de você, ele tá todo mascarado, assim. Hoje um sobrinho Sim. meu que é médico mandou uma foto, ele tem 7 níveis de coisas antes do rosto dele, né? Tem os óculos, tem o plástico, você tá muito distante mesmo da pessoa que está cuidando de você. E aí quando o médico tem essa ideia de, nos momentos finais da recuperação, ele na UTI, simultaneamente fazer um teste de fôlego e uma coisa de afeto, né? Eu achei essa imagem uma coisa muito bonita. Achei muito bonita. É É, verdade. a segunda imagem que me chamou a atenção, isso é muito engraçado. Não vou dizer que eu vou ter saudade disso, porque eu não quero romantizar a quarentena. A quarentena é horrorosa. Mas esse véuzinho que fica nos objetos quando a gente limpa eles com álcool me chama muito a atenção, assim. Um dia eu olhei para isso e pensei, cara, quando a gente for velho, a gente vai lembrar desse embaçadinho nas embalagens quando a gente passa o álcool, sabe? Eu Aham, achei isso um aham. barato, assim. Você vai limpar o leite e você perde a data de validade. Essas coisas são muito Ah, específicas, assim. Por elas serem tão específicas da quarentena, elas me chamaram muita atenção, sabe? é claro, e as pessoas estão comprando mais no supermercado, estocando, né, deixando de ir em restaurante, tudo. Então é normal que a gente tenha essa relação, né? A gente começou, você falou, agora me despertou outra aqui que eu talvez eu vá levar. A gente É, começou a guardar junto com os frios a etiqueta com a validade, assim, sabe, das coisas para não perder também, tudo. Isso também foi uma sim, coisa que surgiu da quarentena. Que sim. é verdade, né? Camadinha então do álcool, olha só. Aquele embaçadinho, né? A Aham, terceira aham. imagem, essa eu acho que chamou a atenção de muitas pessoas, mas me chamou bastante porque eu acabei vendo ao vivo, em tempo real. E eu não sou religiosa, mas foi a imagem do Papa em Roma fazendo aquela oração sozinho, naquele Vaticano completamente vazio, azul, meio chuvoso. Porque, assim, Claro, claro. num momento em que tá muita gente ainda falando, minimizando, dizendo que é uma gripezinha, temos que abrir, temos que olhar para a economia, de repente a igreja, né, o Papa, mas como a igreja, essa instituição dos rituais e da solenidade, o cara fala assim, eu vou marcar a importância da seriedade disso aqui. Quer dizer, em tempo real ele está fazendo uma coisa que já é histórica, né? Ele está falando, ó, eu estou Sim. marcando isso daqui. E naquela altura a Itália ainda era um dos piores países, né? Assim, eu achei aquela cena muito bonita. Só de falar eu já arrepiei de novo.
É verdade. É verdade, eu também. Também lembro dessa imagem no jornal, era muito forte, assim, de ver ele sozinho lá, né? Enfim. Quantas imagens eu já falei, João? 3. Você vai improvisar agora? Eu acho de Vai alguma no coisa. Google para procurar. Você prometeu 5, Laura Del Rey. Você E prometeu eu 5, tinha tá aqui na mais, eu tive que fazer pauta. uma seleção. Ah, eu Que lembro qual é, e esse isso? você vai gostar. Ah, Você que é um grande amante da Ivete Sangalo, naquele, como é que é, aquele ao vivo lá da banda Eva, você vai ter que Banda dizer, Eva ao vivo. vai ter que admitir que a Marília Mendonça, ela fez uma coisa também muito histórica com aquela live dela. Eu não sei o que que ela fez. O que que ela fez? Cara, eu também fiquei de cara, foi uma coisa que na hora me chamou muita atenção. Primeiro pela quantidade de pessoas assistindo, a quantidade de dinheiro que ela arrecadou fazendo a live, mas assim, aquele carisma dela, aquele desprendimento, ela tava de chinelinho, pouquíssima ou nenhuma maquiagem, tipo, meio sentada. Claro que a casa dela é grandiosa e super rica, mas assim, eu acho que ela teve um despojamento. O Alessandro tá dando risada. Ela teve um despojamento para fazer aquela live, de verdade, assim, ela parecia tão sinceramente estar fazendo para as pessoas, né, e não para se Aham, promover, né, porque ela não precisa de mais nada, né, assim, ela tá fazendo com uma vontade de que as pessoas gostassem. E a segunda coisa que me chamou muita atenção na live dela, e aí eu não sei se já era um histórico da Marília Mendonça e eu não tinha conhecimento, mas aquele pessoal fazendo Libras, né, os intérpretes de Libras, e meio dançando, aquilo foi tão bonito, tão cativante, assim, ela colocou uma barrinha embaixo, né, e os intérpretes de Libra foram fazendo tanto as falas dela quanto as letras das músicas, assim. sim, sim. Eu achei aquilo super bonito e eles estavam gostando de fazer, sabe, assim. Eu não sei Uhum. se já era uma coisa que acontecia sempre ou se foi especialmente na quarentena, mas eu achei o máximo, porque assim, quando eu trabalhava no Sesc, e vira e mexe a gente tinha que contratar, a gente queria contratar intérpretes de Libras para palestras, para cursos, para falas, assim. E normalmente você contrata e provavelmente não vai ter alguém no público que vai precisar. Mas você tem que contratar sempre, é importante contratar sempre, porque as pessoas que precisam vão entender que quando elas quiserem vai estar lá, né? Então, eu Sim, achei isso muito legal. sim, sim, sim. Eu lembro da vez daquela atividade que tu programou lá no Sesc, ou algum colega teu programou, lá que foi simulada a feitura de um livro, né, de maneira teórica e tudo mais. Sim, A Ana Rocha estava lá, não me lembro mais, mas enfim, é que tinham lá dois intérpretes, né, de Libras e eles estavam ali se revezando. Foi uma das coisas que me chamou muita atenção, assim, como era legal de estar aberto para um público, por sim. mais que, né, talvez ninguém do público estivesse precisando, mas realmente estavam ali fazendo o trabalho deles, enfim, e como eles é que eu não entendo nada de Libras, né? Então talvez eu esteja falando uma grande bobagem, mas como eles parecem expressar também tom de voz, como se fosse tom das coisas na própria expressão, né? Eles meio que dão uma interpretação, pelo menos foi a impressão que eu fiquei daqueles dois intérpretes que estavam lá, enfim, eu acho válido, bonito, enfim, não vi essa live da Marília Mendonça, Cara, ela enfim, fez de fato, foi um acalanto, assim, eu nem sou uma grande fã de sertanejo, mas eu tava assistindo com a minha cunhada, e a disposição, a disponibilidade, assim, com que ela tava fazendo aquilo, fez um sábado tristíssimo, parecia um sábado num bar, sabe? Foi muito bom, assim, foi bonito. uhum. Tem vários E artistas que eu só tô para guardando como pessoas que eu quero ir no show, assim, que abrir, que eu quero prestigiar, quero amar muito, quero agradecer, foram pessoas que fizeram muita companhia. Vai demorar, mas a gente vai poder ir. e para registro, eu não sou um fã da Ivete Sangalo, só acho que houve uma injustiça, há uma injustiça histórica com o álbum Banda Eva ao vivo, que será corrigido em Será breve em um reparada livro por João Varela. editado, será reparado em um livro editado por Alessandro Andreola em breve, mas, né, diante da Covid, sabe que eu tava escrevendo na semana passada, e seria.
nem sei qual palavra, mas seria burro, né? Não raciocinar sobre o fenômeno carnaval e a Covid, né? Esse fenômeno eminentemente brasileiro, né? Essa coisa que a Ivete e tantos outros arrastavam a multidões, aí eu estou botando no passado porque, né, pela dúvida do presente, Sim. enfim, vai ter que ser cotejada essa questão contemporânea, né, em algum momento, enfim, mas eu em algum momento termino Aliás, João, de escrever. aliás, não, porque não tem nada a ver, mas eu queria te falar uma coisa que vai te alegrar, que foi o fato de que nas primeiras semanas que eu tava. E aí eu vou pegar uma expressão que a Lecal usou na live de vocês. A minha cabeça tava uma geleia. Enquanto minha cabeça tava uma geleia, eu joguei muito videogame com meu irmão. Olha aí, rapaz, o que você jogou? Ori, Ah, que lindo! É lindo, muito lindo o Ori, né? Ori. Nossa, é É muito demais. bonito. Muito bonito. Recomendo até para quem não gosta de jogar, só para ficar vendo aqueles cenários, aquelas ilustrações. É A muito gente jogou bonito. Ori, jogou Guacamelee, Guacamele. Aham, Guacamelee, jogou aham, Edith Finch, que esse eu achei muito bom. Finch. aham. Esse eu achei Olha só. realmente muito bom. Eu sabia que você ia se impressionar. Não, e você teve uma seleção muito boa aí, né? Edith Finch eu nunca joguei, mas o pessoal fala muito bem. Ori eu joguei a demo, acho um dos jogos mais bonitos, assim, né? Ele tem Muito. um lance de floresta e tal, legal. E o Guacamele é diversão, né? É pura Sim. fanfarrão e tal. Você foi. Esses três jogos, cada um atinge um espectro de humor, né? Pelo jeito. Né? Exatamente. Exatamente. Mostra. Eu separei, eu fiz até uma listinha, o mais engraçado, o mais bonito, o mais não sei o quê. Edith Finch foi É, incrível porque, assim, você vê como a inspiração é uma coisa muito louca. É, desses mais de 50 e poucos dias até agora, eu estou escrevendo um livro de ensaio, né, que eu nunca termino, está sendo escrito, processado bem devagar. A coisa que mais me inspirou nesse tempo todo foi um jogo, foi o Edith Finch. Depois de assistir, me deu olha uma só. vontade louca de sair escrevendo. Isso é interessante, né? Sim. Bom, Não, voltando para o sem item dúvida. 5 Mas, que eu não pois é, terminei, né? agora você ganhou tempo para achar essa quinta imagem aí, hein? Cara, essa Vai lá. quinta imagem, ela, na verdade, ela é bem clichêzona até. Acho que qualquer um que fizesse uma lista poderia incluir. Que são as crianças voltando às aulas na China. Aquelas crianças com, tipo, a máscara e depois o plástico. As cadeiras que eram em dupla, né? Eles sentavam sempre em duplinhas, agora eles sentam separados. E você tem aquelas distâncias de... a Fernanda Rios. A quinta imagem é uma reunião de Zoom. É... Porque, de certa forma, eu acho que esses países que estão na nossa frente, né, países nos quais o contágio começou antes e, portanto, agora eles estão na curva descendente, a gente olha para eles como uma espécie de futuro. Né? Não é que vá ser, porque o Total. Brasil nunca vai ter a condição de ter o que a China está fazendo em escolas públicas, a gente não vai fazer. Mas eles viraram o nosso norte, cara. Então você olha para aquela foto daquelas crianças e você pensa, meu Deus, quer dizer, depois que tudo melhorar, e num país que tem muito mais condições, que se importa muito mais com a educação, com uma série de coisas, a gente está vendo essa imagem completamente insólita, o que vai ser no Brasil, assim, né? Sim, sim. Tu falou, me lembrou uma outra imagem, na verdade, uma foto de uma criança correndo na Espanha, no primeiro dia que eles permitiram 2 horas, eu acho, um horário bem restrito para as crianças circularem. E era uma criança correndo, assim, com os bracinhos para trás e o pai atrás. Assim, imagino que seja o pai atrás dela. Essa é uma imagem que ficou para mim, assim. Enfim. Elas devem estar também bastante abaladas com isso tudo, né? Ainda mais criança cheia de energia, e sem compreender direito, né? Cabe a gente tentar amenizar isso, né? Antes que a gente estoure o nosso tempo, dona Del Rey, que é muito boa Como de é que a papo. gente tá? Mundo dos sonhos, memória, sanidade e criação. O que você quis dizer com este tópico que dá para fazer uma live inteira só em cima dele, mas a Então, gente vai ter que ser bem conciso.
Assim que eu te mandei a proposta de tópicos, eu já pensei, cara, eu levantei coisas que só elas dariam uma live, né? Isso é um clássico meu, não saber medir o tempo jamais poderia ser uma professora. Os sonhos. Eu já estava muito encanada com os sonhos há um tempo, assim. Começou quando eu ouvi o podcast da ilustríssima Considerta Ribeiro, falando Uhum. sobre aquele livro Oráculo da Noite, na noite. Oráculo da Noite, que é esse livro aqui, para quem não. Ah, olha aí. Eu acho que não tem na Banca Tatuí, porque a Banca Tatuí não deve vender Companhia das Letras, né, gente? Venda Não. não, né? Mas ele é um ótimo livro e ele tá em versão e-book também, para quem quiser comprar. A gente E o prefere primeiro. editoras que dão mais dinheiro, né? Editoras que Editora rendem incompleta, mais. né? Isso. Claro, ora, Grandes. a gente não. Que companhia do quê? Nem sei, mas olha aqui, ó. Companhia incompleta? Oi? Nem É, conheço. E eu já tava com essa coisa dos sonhos, assim, o tema, porque eu tava lendo livro, eu tava escutando o Siddhartha falar e tal. E aí, quando a quarentena começou, eu sou muito ansiosa, né? E eu comecei a ter sonhos muito terríveis, assim, sonhos terríveis, pesadelos meio espirituais, assim, eu acordava e de olho ainda aberto eu via coisas que pareciam meio que ser uma morte, uma coisa meio angustiante, e acordava com falta de ar, e aí a falta de ar parecia um sintoma, sabe assim, quando o negócio vai virando uma... E eu já tinha feito yoga, já tinha feito pão, já tinha cortado a franja, já tinha feito tudo que a quarentena hipster nos proporciona. E eu... Mas Tudo que a quarentena hipster nos proporciona. 5 imagens da quarentena hipster: pão, yoga. não é? Mas vai lá, por favor, continue. É... E eu estava muito perturbada e sem capacidade de concentração. Eu levei muitas semanas para conseguir voltar a ler perto do ritmo que eu lia. Assim. Um dia eu tive que revisar um texto, uma coisa da Punhado para a Bienal do Mercosul, e eram 4 laudas, e, cara, parecia que eu tinha escalado o Everest quando eu terminei. Tudo era um esforço muito sublime, assim. E aí eu comecei a reparar isso que a Cecília está falando. Tá todo mundo relatando muito, ou que está sonhando mais, ou que está lembrando mais dos próprios sonhos na quarentena, né? Uma amiga minha, que é a Cristina Miller, ela trabalha muito com áudio, trabalha com cinema, também mora na Suíça. Ela está fazendo um projeto agora sobre os sonhos também, de tanto que ela percebeu que os sonhos das pessoas têm virado uma coisa mais protagonista, mais importante, parece, né, na quarentena. E aí eu continuei lendo. Aí eu resolvi entrar no Siddhartha e, de fato, durante muitas semanas era a única coisa que eu conseguia ler. O livro dele. E o que eu acho que tem de interessante, assim, é, numa noite bem dormida, numa noite média, você tem 8 horas de uma vida que é uma vida paralela. Ela é um tipo de ficção que você pode se dar, né? Assim, quer dizer, se você usufruir do sono, se você se esforçar para lembrar do sonho, porque tem técnicas para você conseguir lembrar, ele pode ser tão benéfico assim para a sanidade mental, para a forma como você está se relacionando com o dia, com as informações de estresse, de incerteza. Ele pode ser um caldeirão de imagens e símbolos nos quais você pensar depois que acorda, coisas que você pode escrever. Porque, assim, eu vou dar uma definição muito, muito, muito simplificada do que eu entendi que compõe o sonho a partir do livro do Siddhartha, assim. Mas, de maneira geral, ele pega imagens, informações, memórias muito antigas. Uma parte é isso. Uma parte é a sua memória mais recente. Então, tanto o seu dia antes de dormir, como aquelas pequenas horinhas antes de dormir. E entre aspas, conhecimento ancestral, né, de coisas de sobrevivência e tal. Junta todas essas memórias, bate de maneira desordenada, faz um shuffle e você sonha, né? E, Uhum. e o que não pode sair desse negócio, assim, depois que eu comecei a olhar mais para os meus sonhos, o quanto melhorou minha qualidade de vida na quarentena, assim, porque aí são 8 horas. Qual é o livro do Siddhartha? Oráculo da Noite. Ele é um negocinho, ó. Só que ele passa por. Ele fala desde os homens das cavernas, pinturas rupestres, como é o sonho de um. Como seria o possível sonho de um nenê, se é que ele sonha, como é o sonho de uma criança, como os sonhos vão evoluindo, como a gente sonha hoje em dia.
o papel dos sonhos, e ele fala uma coisa muito bonita que é assim, é, o sonho pode ser uma oportunidade de despertar no dia seguinte com uma solução melhor. E isso, de fato, para mim parece que acontece assim. Se você se entrega mais ao ritual, à coisa de sonhar, se você cuida um pouco dessas suas horas antes de dormir, se você acorda e tenta anotar o que você sonhou, você está fazendo ao mesmo tempo terapia e ficção, assim, é um negócio muito interessante, sabe? Deixa eu ver o que a Cecília está falando. O sonho é também uma Exato. forma de você treinar como vai reagir em certas situações que te assustam. Talvez também por isso que estamos todos sonhando com a pandemia. Foi isso que ela falou. Ele diz muito que a gente, em grandes momentos, a gente costuma ter sonhos mais vívidos, né? Que são mais fortes, eles marcam a gente mais. Então, grandes momentos são tanto as grandes transições da vida, quanto momentos muito difíceis para toda a humanidade. Então, sei lá, quando você entra na puberdade, seus sonhos começam a ficar mais vívidos e mais fortes. Você engravida, o seu sonho. Quer dizer, esses momentos chaves, eles acabam desaguando em sonhos maiores, mais interessantes, mais vívidos, mais chamativos. E a gente, com certeza, está vivendo um desses momentos agora. Uhum. Com o que você tem sonhado, então, Laura? No Se é começo que eram você muitos quer pesadelos, falar. só que eram pesadelos dos quais eu não lembrava. Então eu só acordava assustada, só era ruim. Falava, nossa, tá tudo tão ruim, tá tão difícil, eu tô com tanto medo da minha morte, da morte dos outros, tô tão preocupada com a pessoa que tá, meu, ali na rua, o que vai acontecer, o que vai acontecer no Rio de Janeiro, o que vai, né? Que o sonho só era ruim, eu só acordava com uma sensação ruim. Depois que eu comecei a, entre aspas, me dedicar a cultivar e receber os sonhos de outra maneira, quer dizer, eu tento que no final do dia eu não leia mais notícias, eu tento fazer umas coisas assim, mesmo os sonhos ruins, que é isso que a Cecília tá falando, como eles têm uma simbologia, o sonho é sempre uma coisa estranha, ele não deixa de ter um interesse ou uma possibilidade de leitura que você fale, bom, dentro do medo também tem isso aqui, sabe? Ele não é só o pavor, você tem uma imagem, você tem uma metáfora, tem uma coisa para se perguntar e, e essa coisa de você acordar, ele dá uma técnica muito baixa, muito básica, não baixa, de lembrar que assim, você acabou de acordar, antes de qualquer coisa, antes de escovar o dente, antes de se alongar, antes de falar com alguém, antes de olhar no celular, você se mantém na cama na mesma posição e tenta lembrar do sonho. E aí você já escreve. E você fazendo isso um dia depois do outro, você realmente começa a lembrar mais. Então, nessa segunda metade da clausura, assim, né? Eu comecei a lembrar mais e eu comecei a sentir que eles me restauram mais a energia, mesmo quando eles não são exatamente sonhos bons. Eu tive um sonho um Uhum. dia, eu consigo quase decompor todos os elementos dele, foi muito interessante. Assim. Eu tô ficando um pouco aflita que não vai dar para fazer as recomendações de latinidades, mas depois qualquer coisa eu posso passar os links se você quiser postar. Pronto, tá resolvido. Porque eu não tenho tanta coisa para comentar sobre as recomendações, são mais textos que estão online, que estão de graça, de autoras, em geral mulheres latino-americanas, que eu achei bons, se alguém tiver vontade de ler. Uhum. Agora eu quero Não, falar do sonho. eu sei, tô vendo. E coloca essas recomendações que você deu aí também do livro do Siddhartha, enfim. Vamos lá, nos passa que a gente replica nas redes da Banca Tatuí, enfim, ninguém vai perder nada, mas prossiga falando sonhos então. Olha esse sonho que eu tive. Para vir aqui para casa do irmão da minha cunhada, eu tive que deixar meus 3 gatos na casa da tia da minha cunhada. Então eles estão lá, eles estão bem cuidados. Eu recebo vídeos diários com muita frequência de que eles estão bem, ela dá muito carinho, tá tudo certinho. Mas isso é uma coisa que não é legal, né? Assim, fazia muitos anos que eu morava com eles, estava lá todo dia, tá? Então eu tô muito perturbada com essa sensação de ter abandonado os gatos, quando eu vou poder pegar de volta e tal. E aí eu tive um sonho que era o seguinte, eu tava andando a cavalo numa estrada e tava deitada assim, tipo, em forma de arco. Uma das minhas gatas, a gata branquinha, ela tava em cima do cavalo junto comigo. E aí eu ia andando de cavalo e mexendo nela, fazendo carinho e subindo. Subindo uma coisa que parecia uma paisagem meio serrana da Espanha, assim. E aí, Uhum. aí olha a culpa cristã entrando no sonho, é muito louco. Aí eu pensei, nossa, tá tão bom estar aqui. Eu tô na natureza, tem o cavalo, tem minha gata.
acho que eu tô me sentindo bem demais, isso não tá certo, eu não devia estar me sentindo bem. E aí, o dia também começou a baixar uma nuvem, assim. Eu pensei, nossa, e também tem esse risco, né? Porque se chover, se cair uma tempestade, a gente tá aqui no alto da montanha, nem dá tempo de voltar, como é que alguém vai ajudar a gente? Se eu precisar fazer com que alguém suba essa montanha para me resgatar, eu não posso ter essa culpa, eu preciso voltar, tal. E aí, aí eu descia do cavalo, e aí só depois de descer, eu percebia que ele estava sem sela. Eu falava, nossa, a gente estava no pelo, né, do cavalo que eu usava. E na hora de descer, eu também percebi que eu tinha subido pelo lado errado. Porque tem isso, né? Tem o lado certo de subir no cavalo. Eu falava, nossa, desci do lado errado. E aí, quando eu pensava tudo isso, eu meio que acordava. Aí eu percebi vários elementinhos que agora esse prazer do sonho me ajuda a diagnosticar e que acaba virando uma espécie de ficção, assim, de decodificação. É uma coisa meio ficção científica, meio nossa própria vida, memórias e tal. Por que eu sonhei com a Espanha? Porque eu tinha justamente visto, antes de dormir, um monte de imagens dos espanhóis saindo pela primeira vez em 49 dias para fazer esportes. E eu morei um tempo na Uhum. Espanha, né? Então acho que essa coisa de, os espanhóis saíram, ficou para mim. A gata é meio óbvio, assim. Agora o frio, eu realmente tinha descoberto meus pés. Então eu tava passando frio de verdade, sabe? E isso Esse de era não alguma ficção. maneira, esse é não ficção. Mas é isso, de alguma maneira eu acordo, lembro desse sonho, fico intrigada com o que minha própria cabeça fez, né? Essa cabeça, esse cérebro que é um DJ de lembranças velhas e atuais. Olha o que ele fez, o que ele quis dizer com isso, o que eu tenho para aprender, ou para me assustar, ou para me divertir. Então, isso tem me intrigado, assim. Que demais. A viagem, né, da pessoa, o que ela vai falar Não, na live. uma ótima viagem. Eu fiquei imaginando um episódio do Midnight Gospel lá do Netflix É com o bom, né, esse seu. negócio? É legal, né? É legal. E era um podcast. Olha, ele tem o pacote hipster completo, né? Era um podcast, parece ser meio sonho, Quem enfim. me Mas indicou foi a Japa Tratante, eu achei bem bom. é, foi quem? Desculpa, que deu A uma Japa, picada? a Ah, Japa. já tá. Quem me indicou foi a Cíntia Bonacossa Malacossa. Ela ficou falando Midnight Gospel e tal. E aí, enfim, agora a gente voltou a assistir. Enfim, mais algum pensamento sobre sonhos ou a gente ainda tem uns minutinhos para falar de um brinde ou dois? Enfim, o que você tem? Acho O que que você vamos tentar prefere, os Laura? brindes, aí a gente acaba com a sensação de que passou por tudo. Pronto, Eu a gente poderia falar de completou. sonhos durante muito tempo, as pessoas podem me Eu procurar no sei. WhatsApp. Não, a gente pode. Isso. Mandem áudios, mandem áudios. Mandem áudio. Mas depois a gente pode fazer uma nova rodada. Aí talvez com a Cecília, na verdade, que a pessoa que fala bem de sonhos aqui da dupla Ela é a tem uns sonhos Cecília, tá? loucos, Não né? é? Eu já reparei. Ela tem Eu os já sonhos reparei. loucos, ela se interessa pelo tema, assim, ao ponto de ler sobre, enfim, tanto que ela fez esse comentário e tal, né? Então a gente pode depois fazer uma nova rodada com 4 sonhos da quarentena, e aí sim, aí fica mais. Boa, Aí eu fico do boa. outro lado só assistindo. Mas vamos lá, brindes de latinidades para a gente completar a quarta e última questão desta live, dona Laura. Eu vou falar, acho que os títulos dos textos para o pessoal procurar, porque estão na internet, assim. Um deles é ficcional, de uma das autoras que eu mais gosto contemporâneas. Ela se chama Giovanna Rivero. Ela é boliviana. Está na Punhado 3, um texto dela. E se tudo der certo, a gente vai publicar um livro dela daqui a um tempo. Não sei quando isso vai publicar. Ah, E ela escreveu para uma revista que chama Brecha, exatamente, Giovanna Rivero. Um texto cujo nome é Respiración. ah. E é Ó, ficcional. Então, e aqui na Punhado 3 está aqui cara, o ela é capítulo esplêndida, dela. assim. Ela é esplêndida. A capacidade que ela tem de trabalhar imagens, personagens, o ritmo narrativo, assim, ela é muito forte. E ela escreveu esse texto muito bom. Depois temos essa é a entrevista da Giovanna, né, na Punhado 3. É. Depois minha indicação é um texto que chama No Tener Olfato,
que é de uma moça que eu não conhecia e que se chama Ana Longoni, argentina. É um relato em Olha. primeira pessoa de uma escritora que teve Covid. Ah, era E isso que eu ia indicar. ela Ah, escreve a partir desse lugar do percebi que eu estava doente a partir da minha falta de olfato e de paladar. Então é um texto muito sensorial, muito sensível, em primeira pessoa, super bonito. olha só que curioso. E sabe uma coisa curiosa agora, você está falando de não ter nem olfato, tal, eu tenho doenças respiratórias já há muito tempo, né? E o meu olfato é péssimo, né? Assim, eu Hum, quase não tenho olfato, assim. Então eu tenho, tanto que aqui, ó, tirei do bolso aqui a minha companheira bombinha. de décadas. E eu não tenho esse olfato. Se eu pegar Covid, esse não vai ser um sinal, não vai me Ai, chamar ai. atenção, porque eu sempre esse alerta eu não vou ter. Mas Mas acho enfim, que a mas febre ainda é prossiga. o principal, né, João? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Acho que Mesmo não é essa essa autora, questão. ela relatou que, assim, ela tinha ficado uma semana com febre baixa, mas chamou a atenção dela a partir do olfato, mas ela estava com uma É o febre. fato. É. Olha, estão te pedindo para repetir o nome da autora. Essa autora chama, a segunda se chama Ana Longoni, argentina, e o texto é No Tener Olfato, e o primeiro que eu falei chama Respiración, de uma autora que chama Giovanna Rivero. Depois tem aquela editora famosa Anagrama, que liberou 5 PDFs gratuitos de vários autores, alguns espanhóis, mas muitos chilenos, mexicanos, inclusive autores que as pessoas gostam muito, a Mariana Henriques, o Alejandro Zambra, PDFs gratuitos de livros deles. Depois tem Olha, uma que legal. indicação que é para quem não lê em espanhol, é uma indicação futura, mas eu já diria para as pessoas ficarem de olho. A editora Moinhos, do Natan, vai lançar um livro da Alia Trabuco Seran, que é muito maravilhosa, uma autora muito boa. Estou falando em velocidade de fast forward. É, e Olá, fica tranquila também. Eu acho que até vale, mesmo que você esteja falando agora aqui na live essas indicações, mas mesmo assim vale mandar os links e tudo mais para ficar mais fácil para as pessoas. Acho que tá vale. bom. Mas continue nos Tem um, guiando pelas boas tem leituras contínuas. um Para quem tiver com preguiça de ler coisa mais longa, eu sugiro um Instagram que está muito terno, muito bonito, assim, sobre os temas da quarentena, as emoções que a quarentena suscitam, que é da Vera Giaconi. Não sei se é Giaconi ou Giaconi, ela é uma uruguaia, e o Instagram dela tá muito bom. Ela posta imagens com textos de legenda, assim, que são umas obras de arte. São mais curtos, são muito bons. Tem uma autora chilena famosa, premiada, Bam Bam Bam, que é a Jamela Eltit, que a gente publicou na Apanhado 4, um texto dela, e agora o Moreira Salles vai publicar o livro inteiro. É uma parceria que ela fez com a Paz Errázuriz. A gente publicou, acho que, o primeiro ou segundo capítulos no Apanhado, e agora eles publicaram o livro inteiro pelo Instituto Moreira Salles. Punhado Mas, 4 é esta, né? é, Tá é o aqui então. último, né? Para quem não tiver condições ou não quiser comprar nem Apanhado, nem o livro do Moreira Salles, a Bienal do Mercosul de Porto Alegre entrou em contato com a gente e pediu para publicar o texto num jornalzinho deles. Ia sair impresso, mas agora com a pandemia ficou online. Então, daqui uns dias no site da Bienal vai ter o texto inteiro traduzido já para o português pela Raquel do Marco Pedrão. E é, assim, um dos textos mais bonitos que eu li nos últimos anos, sem dúvida. Eu sempre falo desse texto, ele é completamente aterrador e belo ao mesmo tempo. Sim, recomendo com força. Essa dica é especialmente para quem não quiser ler em espanhol, não souber ler em espanhol. Que mais? E uma Aham. dica musical que a Gabriela Guerri que me fez. É um projeto, na verdade, que chama Tinker. E toda sexta-feira, às 22 horas, eles estão passando uma live com um show de algum artista uruguaio. O primeiro foi Hum, muito bom. E agora tem mais 4 sextas-feiras. Recomendo muito também. Nossa, eu acho que deu para falar tudo, sabe? viu? Conseguiu, viu? E com tranquilidade. Ainda tem um espaço para um recado final seu, Laura. Mas bem curtinho, se tiver.
Vou fazer então mais uma Tem última recomendação. Ah, pronto. Essa recomendação vai ser o meu recado final, porque é um texto tão bom. Abriu o contador, Ai, meu abriu o Deus. contador. Abriu o contador, ele vai cortar, Já não era? adianta, não Então tá, adianta. beijo, Já gente. era. Beijo. Tchau, obrigado para Tchau, todo mundo. obrigada, João. Quinta-feira tem a Bebel Abreu aqui na Live Tatuí, Opa. 4h20. Vem todo mundo, tá?